Boa tarde. Começa aqui mais uma palestra. Março Azul, a doença que cresce em silêncio, o câncer coloretal no Brasil e o poder da prevenção. Eu sou Jax, servidor da área administrativa da Secretaria de Saúde do Tribunal e apresentarei rapidamente este evento. Eu sou um homem de cor parda, de meia idade, tenho os cabelos grisalhos, uso óculos de grau com armação preta e estou trajando um paletó cinza e uma camisa azul clara branca. Conosco estão os intérpretes de Libra, Mariane Vieira e William Garcia. São pessoas de cor parda. Mariane usa óculos de grau. Ela está vestida, como na maioria das vezes os intérpretes de Libras estão vestidos de roupa preta, e tem um fundo de tela verde, é o chroma key. O meu fundo de tela é alusivo ao evento de hoje, à palestra de hoje. Este evento é uma realização da Escola Judicial, EJUD 2, da Secretaria de Saúde do Tribunal e também da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida, também do TRT2, e terá duração de 1 hora aula. A presença, como já estamos habituados, será registrada por meio do link que a Cris, da equipe da Ejude, vai disponibilizar no chat daqui durante o transcorrer da palestra. E ao final, o Dr. Tomatsu já vai dedicar os minutos finais para eventuais perguntas que poderão ser feitos também no chat. E então já passo então a palestra para o Dr. Tomás Antônio Prince Franzini, que é doutor em ciências em gastroenterologia. Ele é coordenador médico da endoscopia do Hospital 9 de Julho, é médico assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também já presidiu a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Sem mais delongas, Dr. Tomaso. Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estamos vendo Peço perfeitamente. perfeito. Muito obrigado, Cristiane. Então, boa tarde. Gostaria de agradecer inicialmente a apresentação ao Jax, a presença dos nossos intérpretes de Libras, Mariane e William, e também ao papel fundamental da Cristiane e da Bárbara, o apoio fundamental para que a gente possa conversar um pouco aqui hoje. Farei agora então minha autodescrição. Eu me chamo Tommaso Franzini, tenho cabelos castanhos, a maioria deles, alguns já grisalhos, como o Jacques bem falou. Tenho a pele da cor clara, uso uma camisa azul e um paletó cinza. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, pela Escola Judicial, a Secretaria de Saúde e os Serviços Integrados à Promoção de Qualidade de Vida do TRT2. Mais uma ação dentro da campanha do Março Azul. Hoje eu espero conversar com vocês sobre esse tema, que é ao mesmo tempo preocupante e também muito esperançoso. Preocupante porque o câncer coloretal, o câncer do colo e do reto, cresce em silêncio. Esperançoso porque, entre os grandes cânceres, ele está entre os mais preveníveis. É preciso entendermos melhor, então, e falar sobre essa doença que está cada vez mais frequente no nosso meio e que cresce em silêncio. Eu vou adiantar para vocês o objetivo dessa nossa conversa. Eu gostaria que, ao final, cada pessoa que está aqui soubesse responder 3 perguntas simples. Primeiro, eu estou em risco? Segundo, o que eu posso fazer para prevenir? E terceiro, qual sinal eu não posso ignorar? Se ao final dessa apresentação vocês levarem para casa essas respostas, eu considero que essa apresentação cumpriu a sua missão. Bom, antes da gente entrar em números, eu quero começar de uma forma bem prática. Eu vou fazer 2 perguntas para que vocês reflitam. Essas perguntas normalmente a gente faz em um auditório, mas vai funcionar aqui também. Quantos aqui já fizeram colonoscopia alguma vez na vida? Agora, uma segunda pergunta. Quantos aqui conhecem alguém na família, no trabalho, entre os amigos, que já teve câncer do intestino? Bom,
Essas perguntas elas são muito importantes, porque apesar de eu não conseguir ver as mãos de vocês, eu imagino qual seria a resposta. E traz um cenário para a gente. Primeiro, a colonoscopia ainda é um assunto que muita gente adia. E segundo, o câncer do intestino já está perto de nós. Ele não é um câncer raro, nem um assunto distante. Ele está no nosso círculo social. E muitas vezes ele chega tarde porque a gente não conversa sobre isso. E aqui entra o título inicial da nossa palestra. Ele cresce em silêncio. Os sintomas iniciais, eles podem ser comuns a diversas condições. Isso acaba confundindo, adiando. A vergonha, o tabu, o medo, também são outros inimigos da prevenção onde a gente precisa agir. Porque quando os sintomas já se tornam presentes, a gente pode ter perdido o tempo certo, o momento adequado. Porque, novamente, ele cresce em silêncio. Mas se ele cresce em silêncio, a nossa melhor resposta é então a informação e, consequentemente, a ação preventiva. Vamos passar aqui um pano de fundo rápido. O INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele publica periodicamente estimativas oficiais. Na estimativa mais recente, para 2026, o Brasil tem uma projeção de aproximadamente 781 mil novos casos de câncer no ano de 2026. Então, esse número por ano. Se a gente excluir os tumores de pele não melanoma, que são os mais frequentes, mas muito menos letais, ainda assim, nós estamos falando de mais de 500 mil de casos novos de câncer por ano no Brasil. Isso já significa para a gente que o câncer é um dos principais desafios da saúde do nosso país. E isso se traduz em um impacto humano, em um impacto na família, em um impacto no trabalho. Do ponto de vista prático e real, câncer significa tratamento, deslocamentos, exames, ansiedade, afastamento do trabalho, impacto na produtividade e muitas vezes mudanças permanentes em nossa rotina. Dentro desse grande cenário, existe um tipo de câncer que merece um destaque especial. O câncer coloretal. Ele já aparece entre os mais incidentes, tanto em homens quanto em mulheres. Na estimativa do INCA, ele já é o segundo mais incidente em ambos os sexos. E por que isso se torna tão importante? Porque quando uma doença ela é tão frequente, ela é muito frequente, ela deixa de ser o problema de alguém somente. Ela passa a ser um problema de todos nós. E mais, quando um câncer ele é muito frequente e ao mesmo tempo ele é prevenível, isso cria uma responsabilidade. Responsabilidade individual de cada um cuidar do próprio rasteio, mas também uma responsabilidade coletiva de falarmos sobre isso com naturalidade, sem tabu. Então, uma mensagem para esse momento, ela é muito simples. O câncer coloretal é frequente. E se ele é frequente, vale a nossa atenção. Até agora, a gente falou sobre incidência, ou seja, quantas pessoas desenvolvem a doença. Mas existe um outro indicador que é igualmente importante, a mortalidade. Quando a gente analisa as causas de morte por câncer no Brasil, o câncer coloretal aparece entre os primeiros. Hoje, ele é o terceiro câncer que mais mata em nosso país. Estamos falando de mais de 20 mil mortes por ano. Isso significa que, todos os dias, dezenas de famílias brasileiras perdem alguém para essa doença.
E aqui está um ponto muito importante. Diferente de outros tipos de câncer, o câncer coloretal muitas vezes poderia ter sido prevenido ou diagnosticado mais cedo. Esse slide, ele é um slide muito duro, mas ele é necessário. A mesma doença tem desfechos completamente diferentes dependendo do seu estágio. Quando um câncer ele é diagnosticado no início, a chance de cura é muito alta. Em diversos cenários, sobrevidas em 5 anos ficam acima de 90%. Entretanto, quando ele é diagnosticado já com metástase, essa chance cai drasticamente, próximo de 10%. Então, uma pergunta que vem à nossa cabeça não é só se eu vou ter câncer, mas é se eu tiver, eu quero descobrir ele cedo ou tarde. E a diferença entre cedo e tarde, muitas vezes não é sorte, é rastreamento, é não ignorar os sintomas. Agora, sem muita palavra de médico, né, jargão de médico, o câncer coloretal é um câncer que surge no intestino grosso, tanto no cólon quanto no reto. Na maioria das vezes, ele não nasce já como um câncer, de pronto, de cara. Ele começa como uma pequena lesão benigna, uma lesão que a gente chama de pólipo. Pólipo é como se fosse uma pequena verruga da mucosa do intestino. Nem todo pólipo vai virar câncer, mas alguns tipos, ao longo dos anos, podem se transformar. E essa sequência que a gente vê aqui, pólipo, lesão pré-maligna e câncer, é a grande janela de oportunidade que nós temos. Aqui está um ponto muito importante dessa apresentação. A transformação de um pólipo em câncer costuma ser lenta. Muitas vezes leva anos, algo entre 5 a 10 anos. Então vamos pensar no que isso significa, de fato. Significa que se a gente faz o exame no momento certo, a gente consegue encontrar e remover esse pólipo antes que ele vire um câncer. Então, diferente de alguns outros cânceres, onde a prevenção é mais limitada, aqui nós temos uma prevenção direta. Por isso que a gente tem que lembrar. Câncer de intestino, muitas vezes, nos dá o tempo de agir. E aí vem a pergunta: se dá tempo, por que a gente acaba descobrindo tarde? Porque no começo, ele pode não dar nenhum sintoma. Ou, como é a maioria das vezes, sintomas muito inespecíficos, comuns a diversas doenças. Coisas que a gente às vezes atribui ao estresse, à alimentação, a uma colite ou uma hemorroida. Sinais que a gente precisa respeitar são principalmente três. Primeiro, sangue nas fezes. Sangue não é normal. Pode ser hemorroida? Pode. Mas a regra é: sangue é um sinal de alerta e precisa ser avaliado. Segundo, anemia, principalmente anemia por deficiência de ferro. Às vezes, a pessoa se sente mais cansada, faz exames e aparece anemia. Isso pode ser um sinal de perda crônica de sangue pelo intestino. Terceiro, a mudança do hábito intestinal, persistente. Não é só um dia prendeu, outro dia soltou, mas é uma mudança que se mantém. Uma diarreia que não passa, uma prisão de ventre nova, diferente, mais prolongada, alteração no formato das fezes, fezes mais finas, afiladas, sensação de evacuação incompleta. O problema é que muitas vezes esses sinais são ignorados, ou por vergonha, ou por tabu, ou correria do dia a dia, ou porque a gente pensa, não é nada. E é por isso
que esse tipo de câncer cresce em silêncio. Agora, por que a gente está falando cada vez mais disso? Por que parece que ele está mais comum? Vários fatores do nosso estilo de vida moderno aumentam o risco. O sedentarismo, as dietas pobres em fibras e ricas em ultraprocessados, excesso de peso, obesidade, consumo elevado de álcool. E existe um tema também que tem aparecido cada vez mais: microbiota intestinal. O intestino não é simplesmente um tubo, ele é todo um ecossistema, né? E o que a gente come, como a gente vive, interfere nesse ecossistema. Então, a ideia é simples. Pequenas escolhas que a gente faz, repetidas ao longo do tempo, vão impactar em um aumento do risco. E a boa notícia é que risco não é um destino. Esses riscos a gente consegue agir e a gente consegue mudar. Tem outros fatores de risco que não dependem de nós, mas não deixa de ser menos importante que a gente saiba. Conhecer esses fatores de risco ajuda a gente a entender quem precisa prestar mais atenção no rastreamento. Primeiro é a idade. O risco de câncer coloretal aumenta com o tempo. Por isso, o rastreamento costuma começar por volta dos 45 anos. Mas já falaremos disso. Outro ponto importante é a história familiar. Se pai, mãe, irmãos tiveram câncer coloretal ou pólipos avançados, o risco pode ser maior e o nosso rastreamento precisa começar mais cedo. Também existem algumas situações específicas, como doenças inflamatórias do intestino, síndromes hereditárias. Isso também aumenta o risco, apesar de ser um pouco mais raro. De uma forma geral, a mensagem aqui desse slide é simples. Conhecer o risco vai permitir que a gente atue, que a gente tenha alguma ação antes do que que a doença de fato apareça. Um dado também que chama muita atenção, mais recente, é o aumento dos casos da doença em pessoas mais jovens, abaixo dos 50 anos. Isso não significa que todo jovem precisa sair correndo para fazer uma colonoscopia, mas significa sim que nós, como sociedade, como um todo, precisamos parar de achar que isso é somente uma doença do idoso. Esse aumento ainda não está totalmente explicado. Provavelmente envolve mudanças do estilo de vida moderno, né? Como a gente pontuou, sedentarismo, obesidade, alimentação rica em ultraprocessados, alterações na microbiota intestinal. Significa também que os jovens não podem banalizar esses sintomas. Sangue nas fezes em jovens não é automaticamente hemorroida. Anemia em jovem não é automaticamente falta de vitaminas. Então, o recado é simples: atenção ao corpo e, na presença de sinais, procurar avaliação. Até aqui a gente falou de risco, incidência, gravidade. Agora vem a melhor notícia dessa apresentação: o câncer coloretal é prevenível. E ele é prevenível porque a gente consegue identificar essas lesões antes que elas se tornem um câncer. Isso é extremamente raro em oncologia. E isso muda tudo. E aqui é importante que a gente seja bem prático para poder passar a mensagem. Para a população em geral, sem fatores de risco importantes, a maioria dos consensos hoje recomendam iniciar rastreamento por volta dos 45 anos de idade. Se você tem, então, histórico familiar de câncer coloretal, principalmente em parentes de primeiro grau, a conversa muda, se altera. É importante saber quando foi feito o diagnóstico, com que idade foi feito o diagnóstico. Por exemplo, o seu pai, se foi aos 45 anos, a gente usa uma regra de iniciar a prevenção 10 anos antes. Em geral,
se você também tem doenças inflamatórias intestinais ou outras síndromes hereditárias, também é necessário começar o rastreamento antes. É importante dizer que rastreamento ele não é um evento, ele é um planejamento, ele é um check-up. O objetivo é que você tome uma decisão programada, sem urgência, sem susto, agendada. E a colonoscopia, sem dúvida, é o exame mais importante nesse contexto. Ela permite que a gente olhe de fato o intestino por dentro. E é importante que a gente enfatize uma coisa: ela não serve só para procurar o câncer. Mais importante que isso, ela serve para encontrar e remover aquelas pequenas lesões que nós falamos, aqueles pólipos. Quando a gente remove um pólipo, a gente está literalmente prevenindo o câncer. Eu sei que muita gente tem medo desse exame, medo do preparo, medo de ter dor. O importante é dizer de uma forma direta que hoje, na nossa prática moderna, é um exame muito bem tolerado, realizado com sedação, com segurança. O ponto mais chato desse exame costuma ser realmente o preparo. E ainda assim, existem protocolos personalizados que tornam isso mais viável. Então, se alguém que está aqui pensa, eu prefiro não fazer o exame porque eu tenho medo do que pode encontrar, eu entendo esse sentimento, mas é mais importante descobrir cedo. Isso é sempre melhor. Descobrir tarde muda a vida de verdade. Colonoscopia, para muitas pessoas, é uma oportunidade de evitar uma cirurgia, uma quimioterapia, uma colostomia, porque ela pode interceptar o problema lá no começo. Mas não se esqueça também de pegar a referência do local, do médico que irá realizar. É importante que seja um especialista na área da endoscopia. Mas a colonoscopia, ela não é a única ferramenta. Existem outros testes, outros exames. Por exemplo, o teste de sangue oculto nas fezes, especialmente o FIT test, que é um teste fecal imunoquímico. Ela é uma alternativa para o rastreamento. Ela não vai substituir a colonoscopia, mas pode ter um papel importante, aumentar a cobertura em momentos de dificuldade de realização da colonoscopia ou mesmo impossibilidade. O conceito é muito simples. O melhor teste é aquele que a gente faz. E qualquer tipo de rastreamento é melhor do que nenhum. E muitas vezes, em muitas estratégias, o teste do sangue oculto nas fezes, ele é feito periodicamente e então se eventualmente você não estiver preparado nesse momento para uma colonoscopia, existe pelo menos um caminho para fazer algum tipo de prevenção. O pior cenário é a gente não fazer nada. Agora vamos pensar nesse teste, esse teste que eu falei para vocês, o fecal, o FIT test. Se você fez esse teste e ele veio positivo, não significa automaticamente que você tem câncer. Significa apenas que você tem algo que precisa ser investigado. E nesse momento, o próximo passo é a colonoscopia. Já falamos, enfatizo para vocês a importância e o papel principal que a colonoscopia tem em todo esse cenário. Por isso, existe uma regra muito importante no rastreamento. Se a gente faz um teste e ele vem positivo, ele sempre vai precisar de uma confirmação de uma conduta. O rastreamento, ele só funciona de verdade quando existe um segmento adequado. Quando a gente fala de colonoscopia, sempre aparecem medos, medos comuns. E muitas vezes esses medos fazem com que pessoas adiem esse exame por anos. Então, vamos abordar agora isso de uma forma muito prática e direta, separando mitos e fatos. Primeiro mito:
que a gente ouve com muita frequência. Vai doer muito. Hoje, a colonoscopia é realizada com sedação. E na grande maioria das vezes, o exame ele é totalmente indolor. Muitas pessoas, inclusive, dizem que nem sequer se lembram de praticamente nada do procedimento. Outro medo muito comum é um exame muito demorado. Na prática, o procedimento ele costuma ser relativamente rápido. O chato, realmente, eu enfatizo novamente, é aquele preparo do intestino prévio, mas sem ele é impossível a gente realizar o exame com qualidade, né? E quem nunca teve uma jeca, uma gastroenterolite, episódios de diarreia, parecido com isso, para quem nunca realizou. Talvez o mito mais perigoso seja esse aqui. Se eu não sinto nada, eu não preciso fazer o exame. Na verdade, é justamente o contrário. Rastreamento é para quem está sem sintomas. A ideia é a gente encontrar pólipos, lesões iniciais, antes de aparecer qualquer sinal da doença. Por isso, o rastreamento ele tem um poder tão grande. Ele permite agir antes do câncer aparecer ou antes que ele se torne avançado. Agora vamos falar de um impacto real. Quando o programa de rastreamento ele é realmente implementado de uma forma adequada, um teste, confirmação, segmento, nós observamos algo extremamente relevante. A mortalidade por câncer coloretal pode cair até 80%. Esse é um número enorme em saúde. A gente está falando de milhares de vidas que deixam de ser perdidos anualmente. E por que isso acontece? Porque o rastreamento permite duas coisas muito poderosas: diagnosticar o câncer mais cedo, onde as chances de cura são muito maiores, e mais importante, é aquilo novamente, remover aquelas pequenas lesões, aqueles pequenos pólipos, antes que eles se transformem em um câncer. Então, quando a gente fala de rastreamento, não é um exagero, uma paranoia. Isso é uma estratégia comprovada de como salvar vidas. É exatamente por isso que campanhas de prevenção como o Março Azul existem, para que a gente possa transformar toda essa informação em ação, em prevenção. E essa mensagem, eu vou enfatizar novamente, que eu falei há pouco, mas eu acho que a gente precisa bater mais uma vez nessa tecla. Rastreamento é para quem não tem sintomas. Se você tem sintomas, não é mais rastreamento, é uma investigação. E ok, tudo bem, você tem sintomas, você tem que procurar avaliação médica e muito provavelmente você vai fazer algum exame. Então, a gente não precisa esperar ter sintomas para procurar o médico, né? Se você já tem 45 anos, o ideal é você fazer o check-up, é você fazer o exame no momento adequado. Agora, se você está com sintomas, tem que procurar avaliação. Sangue nas fezes, anemia sem explicação, mudança persistente do hábito intestinal, perda de peso sem motivo, dor abdominal persistente. Lembra, sangue não é normal. Não precisa entrar em pânico, mas precisa procurar avaliação. E às vezes o problema não é nem câncer, pode ser alguma outra condição tratável, mas ignorar é perigoso. Agora, eu trouxe esse exemplo, um exemplo real, mas sem expor ninguém, para mostrar como a prevenção pode mudar a história. Imagina a gente aqui, um homem de 53 anos, saudável, trabalhando normalmente, sem uma queixa importante.
No histórico familiar, a mãe tinha tido um câncer coloretal. Ele decide então fazer rastreamento, uma colonoscopia, porque alguém na família, normalmente a esposa, insistiu. Ou porque, de fato, ele decidiu se cuidar. No exame, então, a gente encontra uma dessas lesões, um pólipo, grande, maior, com características suspeitas. Esse pólipo ele é removido durante o exame da colonoscopia, enviado para análise, biópsia, e o resultado mostra que ali dentro daquele pólipo havia um câncer muito inicial, restrito ali àquela pequena lesão. Não pequena, mas aquela lesão removida. Então, o que, que acontece nessa situação? A conduta pode variar, mas muitas vezes a gente consegue tratar de uma forma curativa, ou com uma cirurgia muito mais limitada, ou mesmo a própria ressecção, a remoção endoscópica pode ter sido curativa, dependendo do caso, com alta chance de cura. Agora, se a gente pensar esse mesmo caso, esse mesmo paciente, em uma outra linha do tempo, completamente diferente, se ele adiasse esse exame, essa colonoscopia, por correria, todas as outras questões que nós falamos, por mais 4, 5 anos, sem sintomas, esse pólipo certamente iria evoluir. E aí só apareceria quando ele tivesse sinais, anemia, sangramento, obstrução no intestino. E nesse cenário, o tratamento já costuma precisar de um tratamento mais agressivo. E o impacto na vida acaba sendo muito maior, enorme. Então, quando a gente fala prevenção salva vidas, não é uma frase de um slogan bonito, uma frase de cartaz. É isso aqui, esse exemplo prático. Prevenção evita a doença, ou então ela vai pegar ela tão cedo que muda totalmente o tratamento. Agora, depois de tudo que a gente falou até agora, eu precisava falar com vocês de uma coisa muito humana. Muita gente sabe que precisa cuidar da saúde, mas vai deixando para depois. E as frases continuam a ser frases que a gente ouve são mais ou menos essas. Eu sei que preciso, mas sempre aparece alguma coisa para fazer antes. É o trabalho, é a rotina, é a família. Eu acabei me deixando por último. Ou então, aquela novamente. Eu não sinto nada, eu estou bem. Depois, quando tiver tempo, eu vejo isso. Essas frases são muito comuns. E provavelmente todos nós aqui já usamos alguma dessas frases em algum momento. O problema é que quando a gente fala de câncer coloretal, adiar pode ser exatamente o que permite a doença crescer em silêncio. A boa notícia é que, diferente de diversos outros cânceres, aqui a gente tem essa chance real de agir antes. Então, acho que a mensagem desse slide é muito simples. Depois de tudo que a gente disse, a gente não precisa mais usar essas perguntas, essas desculpas, né? A gente já tem informação suficiente. O próximo passo é transformar toda essa informação em ação. Bom, acho que eu estou caminhando aqui para a parte já final desse nosso bate-papo. Eu queria caminhar com um fechamento bem prático. Eu queria que todos que estão acompanhando aqui pudesse fazer de forma mental e marcasse aqui um checklist. Primeiro, eu sei a minha idade. E da minha idade, eu já sei se eu deveria fazer, começar o rastreamento ou conversar sobre rastreamento. Eu sei se eu tenho histórico familiar, porque às vezes isso fica. É um assunto que não é conversado na família, fica escondido.
E às vezes alguém na família teve câncer de intestino e ninguém comenta, ninguém fala. É importante perguntar, é importante quebrar esses tabus. Terceiro, eu sei reconhecer sinais de alerta. A gente enfatizou aqui várias vezes os sinais. A gente não pode normalizar sangue nas fezes. A gente não vai empurrar com a barriga uma anemia. E é importante discutir, falar sobre isso de uma forma aberta, conversar em casa com o esposo, com a esposa, porque muitas vezes a prevenção começa com alguém falando para a gente: o que está acontecendo? Vamos começar a cuidar disso? Então, de uma forma bem direta, queria propor a vocês que hoje vocês pudessem conversar com uma pessoa da família de vocês, ou com algum amigo, ou com alguém que infelizmente não conseguiu entrar aqui e acompanhar conosco essa conversa, e falar sobre tudo que a gente apontou aqui, sobre os sinais, sobre a forma de fazer prevenção, sobre a importância da prevenção, sobre a importância do rastreamento. Se você fizer isso, certamente, se todo mundo aqui fizer isso, certamente a gente vai mudar a estatística de alguém. Porque o não falar disso, o silêncio pode acabar sendo fatal. Bom, agradeço aqui a oportunidade de estar com vocês, dividindo esse conteúdo, e estou à disposição para perguntas. Vou parar aqui de compartilhar para poder vê-los novamente. Doutor Tomás, as entidades organizadoras, né, nós e as entidades organizadoras é que agradecemos a disposição do senhor de falar desse tema que está se mostrando muito importante, muito sensível no nosso país. E olhando aqui o chat, o senhor fez a pergunta inicial, quantos já tiveram, quantos conhecem. Nós tivemos várias manifestações de pessoas que conhecem, pessoas que tiveram, pessoas que tiveram, inclusive, conhecidos que já faleceram. Houve uma manifestação geral, sim. E tivemos perguntas, temos bastante perguntas. Eu vou começar a primeira aqui. Nós não identificamos o nome da pessoa, porque está pelo número, possivelmente, do aparelho celular. Vou fazer uma pergunta e enfatizando justamente essa informação do senhor. Está com 45 anos, mas não precisa esperar os 45 anos, porque não é só doença de velho, como diz o senhor. E essa pessoa faz uma informação interessante aqui, porque fala assim, ó, tem uma filha de 35 anos e um filho de 22, ok? Só que essa pessoa já teve esse câncer. Então ele pergunta, com quantos anos eles, os filhos, têm que começar a se prevenir realizando a colonoscopia, na opinião do senhor? Perfeito, perfeito. Excelente, excelente questão. Acho que isso pode esclarecer para muita gente. A gente usa, do ponto de vista populacional, de prevenção, uma regra que ela é bastante simples. Então, pegar a idade que foi feito o diagnóstico no familiar. Então, seu pai, seu irmão, geralmente familiar de primeiro grau. Quando foi feito o diagnóstico? Foi feito aos 40 anos, aos 42 anos? A gente coloca 10 anos antes. Então, se foi aos 42, iniciar a prevenção aos 32. Aos 32, sim, aos 32. E daí, o rastreamento, ele depende muito do achado do exame. Dependendo do achado do exame, a gente pode precisar realizar exames anualmente, a gente pode precisar fazer janela, ou então não, se a gente não tem nenhum achado relevante, a gente pode fazer janelas mais espaçadas de exames de rastreamento a cada 3 a 5 anos. Isso é uma pergunta muito recorrente, viu, Jacques? E eu acho que eu vou até já abordar esse tema, porque muita gente pergunta: fiz a minha primeira colonoscopia e estava tudo bem, ou encontrou um pólipo, ou encontrou dois pólipos. Quando que eu preciso fazer a minha próxima colonoscopia? E isso é uma questão muito personalizada. Depende de alguns fatores. Depende do tamanho do pólipo, depende do Doutor, número do pólipo. só que Desculpe, chegou um complemento dessa informação, é a Isabel, e ela disse que na época ela tinha 57 anos. Só para complementar aqui, num complemento da pergunta dela que chegou agora há pouco.
Perfeito, perfeito, Isabel. Então, a prevenção, a partir dos 45 anos, ela já é viável, né, para os seus filhos. Entretanto, como a gente disse na apresentação, né, se o jovem tem sintoma, ele não vai esperar os 45 anos para fazer exame. Se ele teve sangramento nas fezes, se ele tem alguma questão, ele precisa procurar atendimento, uma avaliação, e pode ser que tenha indicação da realização do exame antes disso. Ah, perfeito. Obrigado. Doutor, temos mais uma pergunta aqui, e é também, por acaso eu pensei nela porque eu acompanhava alguns políticos no passado e ficou muito famoso no Brasil esse caso. Boa tarde. Quem tem diverticulite corre algum risco? Já retirei pólipos. Com qual frequência deve ser feita a colonoscopia? Reforçando o que você já disse aí agora, né? A pessoa também não se identificou aqui ainda. A Ana, é a Ana o nome dela. Muito bem. Ana, doença diverticular, ela não é um fator de risco para câncer coloretal, tá? A doença diverticular é uma doença benigna do intestino, né? Que pode acontecer multifatorial ou por enfraquecimento da camada muscular do intestino. Isso normalmente ocorre na população mais idosa, onde esses divertículos eles vão então formando essas pequenas saculações, esses saquinhos na parede do intestino mesmo, uma alteração anatômica, ou então pacientes mais jovens por alteração de constipação, prisão de ventre e ter episódios de cólicas mais recorrentes e isso poder acabar causando a formação dessas saculações. Então tem mecanismos diferentes da formação do divertículo, mas isso não vem bem ao caso. O que vem bem ao caso é que ele não é um fator de risco para câncer coloretal, né? É uma doença à parte, uma doença que sim pode ter as suas complicações, né? Inflamação, a diverticulite, né? Doença é a doença diverticular, mas a inflamação é de verticulite, né? Ou mesmo o sangramento desses divertículos. Então, é importante, sim, ter atenção, ter cuidado, ter acompanhamento, mas quanto ao ponto de vista de prevenção para câncer coloretal, a gente pode ficar mais tranquilo. Ela acrescenta, doutor, que ela já retirou pólipos. Aí enfatiza. Com qual frequência, então, deve ser feita a colonoscopia nesse caso? Muito bem. Do ponto de vista populacional, a gente sempre vê, paciente tem histórico familiar positivo, sim ou não. E daí na colonoscopia dele, teve pólipos, o número de pólipos e a análise da biópsia desses pólipos. Dependendo do tipo histológico que a gente avalia, a gente pode ter necessidade de fazer exames em intervalos, em janelas menores. Muito provavelmente, se você fez um exame de colonoscopia e encontrou um, dois, três pólipos, foram removidos, a sua próxima colonoscopia deve ser numa janela em um intervalo de 3 a 5 anos. Ah, perfeito, doutor. Aqui o Ítalo, ele pergunta, faz uma consideração e pergunta, sobre sangue nas fezes e sua possível relação com hemorroidas. Mas se ao invés de sangue ocorrer um tipo de secreção, como se fosse pus, né, fosse algo purulento, ele diz que já fez diversos exames e nada foi diagnosticado, né, nenhuma anomalia. Inclusive, havia suspeita de fístula retal. Pelo jeito, não se confirmou. Aí ele faz uma pergunta de ordem prática. Como saber exatamente se o convênio e os médicos não nos dão outras opções de exames mais profundos? Eu acho que, Ítalo, para essa sua questão, de fato, os exames eles são muito bem cobertos pelas operadoras, né? Pus nas fezes, normalmente, ou é uma doença locorregional ali, realmente, da região de canal anal, uma doença hemorroidária complicada, uma fissura, uma fístula, como foi dito, ou também uma colite, uma retite, com produção de exsudato, esse exsudato que se transfere como um muco purulento que pode sair nas fezes. Acho que uma boa avaliação por um proctologista é importante para excluir alguma dessas causas
que deve ser a mais provável nesse caso. Obrigado, doutor. Aqui o Danilo fez uma pergunta e a Isabel respondeu. O tratamento envolve necessariamente a adoção de bolsa de colostomia? Eu não vi a resposta da Isabel, Ela mas, disse que não precisou colocar, sim, no caso dela. muito bem. Realmente, isso é de caso a caso. Então, vamos imaginar que a gente está falando de um câncer coloretal que vai precisar fazer uma cirurgia. Você vai remover aquele segmento do intestino. Dependendo da região, da localização, muitas vezes a reconstrução do trânsito ela já é feita no próprio momento, na própria cirurgia. Você remove aquele segmento e faz essa costura entre as duas partes do intestino que a gente chama de anastomose, tá? Isso no mesmo momento. Quando a gente enfrenta casos mais em momentos mais difíceis, por exemplo, quando você chega com um quadro avançado obstrutivo, talvez em uma urgência, ou dependendo da localização, se é um tumor muito baixo, um reto muito baixo, próximo ao canal anal, aí normalmente tem que ficar com uma colostomia ou uma ileostomia, né, algum tipo de ostomia por algum tempo, né, pensando em depois, num segundo momento, no futuro, ser reavaliado para poder, então, pensar na reconstrução do trânsito intestinal. Obrigado, doutor. A magistrada Mara Carvalho informa e pergunta. A avó materna teve câncer de intestino. Entro na linha de risco? Risco alto? Normalmente, a gente considera o maior risco, o risco mais alto, parentes de primeiro grau, né? Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que há um risco pelo avó materna dela, mas não seria o risco mais alto, como se fosse realmente primeiro grau. Obrigado, doutor. Só esclarecendo, doutor, que houve várias manifestações aqui durante as perguntas, não houve só perguntas, manifestações agradecendo, aplaudindo a iniciativa, as palestras, tá? Mas seguindo aqui com as perguntas. O Danilo argumenta: não sei se a minha dúvida é comum, mas para quem consome beterraba com frequência, é fácil distinguir o aspecto visual associado à presença das fezes. Ele dá pergunta, na verdade é uma pergunta, né? Creio que o termo mais preciso seria solubilidade, certo? Sangue, no caso, seria mais viscoso, semelhante a um fio quando imerso em água. Ou seja, como seria o sangue nas fezes? Acho que é isso que ele está querendo perguntar, doutor. Perfeito. Sangue nas fezes, ele pode se demonstrar geralmente de duas formas. Um é o sangue que ele envolve as fezes e a gente, na hora de fazer a limpeza, a gente percebe também o sangue no papel ou na toalha. Então, essa é uma forma. E a outra forma, que também não é incomum, é a gente ver realmente em todo o vaso e também espirrado pelo vaso a quantidade de sangue vermelho vivo, né? Então, essas são as formas mais comuns, né? Eu acho que alimentos vermelhos, normalmente quando ele sai nas fezes, a gente percebe que ele vem um pouco misturado ali nas fezes, a gente consegue até identificar, né, uma parte mais comum, e isso sim é importante correlacionar com os hábitos alimentares para que não haja aí nenhuma surpresa ou que não se fique assustado por algum motivo desse. Obrigado, doutor. É, Tem uma pergunta aqui que o senhor já respondeu, mas a pessoa faz complemento com a pergunta. Gostaria de saber de quanto em quanto tempo tem que repetir a colonoscopia para quem teve retirada de pólipo. E qual o intervalo, aí que vem um complemento, né? Qual o intervalo para quem não teve nada detectado? Ou seja, deve ter retirado o pólipo, mas nada foi detectado. Eu entendi, Jacques, que ele perguntou para quem fez uma colonoscopia e deu totalmente normal, sem nenhum É, pólipo. Será que não foi isso? acho Nesse, acho que con- essa segunda parte sim, né? Acredito que é isso mesmo. tá. Nesse contexto, você fez uma colonoscopia e ela veio totalmente normal. Você não tem histórico familiar de parente de primeiro grau com câncer coloretal, a sua próxima colonoscopia pode ser entre 5 e 10 anos.
A gente fala isso porque é o que a gente tem nos consensos e nos guidelines, principalmente os guidelines internacionais. Esses guidelines eles são feitos realmente pensando do ponto de vista populacional, né, saúde pública como um todo, milhões de pessoas. É lógico que a gente tem a possibilidade de fazer medicina mais personalizada, entendendo cada paciente, o seu momento, o seu histórico. Isso é importante contextualizar. Cada paciente tem que ser visto como um único. Então, colocar ele dentro de uma grade fixa, de um guideline, talvez não seja a melhor estratégia. Mas, em tese, seria entre 5 e 10 anos. Obrigado, doutor. André Cabelo, a alimentação é um fator que pode interferir no surgimento de câncer coloretal? O senhor abordou na sua palestra, né, doutor? Sim, com certeza, né? E a gente vê isso cada vez mais frequente, e certamente é um dos fatores que influi, no aumento da incidência do câncer coloretal nos pacientes mais jovens. Então, essa mudança de estilo de vida, essa mudança de hábitos, os alimentos ultraprocessados, isso realmente impacta de alguma forma no nosso ecossistema, na nossa microbiota intestinal, eh, causando aí um aumento de uma predisposição para o desenvolvimento do câncer coloretal. Obrigado, doutor. E aqui temos a pergunta da Clara. Quando a pessoa sempre possui fezes com odor extremamente forte e fétido, além de pólipos em cada exame de colonoscopia realizado, pode indicar mais probabilidade de desenvolver câncer? De desenvolver câncer, não, mas talvez ela ter alguma doença que ainda não foi totalmente entendida ou completamente diagnosticada. Muitas vezes, algumas síndromes malabsortivas podem acabar causando sintomas como esses. Alguns casos de colite também. Eu acho que isso chama a atenção para alguma investigação mais aprofundada. Perfeito. Luciana Franzini, né, se manifesta. Tem muita gente que tem nojo de. Pulou aqui um momentinho, doutor. Ah, tem nojo de olhar as fezes, mas qual a importância de olhar as fezes depois de evacuar? Muito importante, né? É fundamental, é um hábito que deve ser diário de todos, né? Deve ser colocado na prática, né? Isso é uma inspeção necessária para que a gente identifique forma, formato, se tem alteração do formato das fezes, né? A gente pontuou, né, que fezes mais afiladas, que mudam da consistência habitual, pode ser um sinal inicial, né? Muitas vezes também nas fezes a gente pode ver uma quantidade de sangue envolvendo elas, então, é uma forma a gente poder nos ajudar, observar um sinal precocemente. É fundamental que isso seja realizado. Bom, e a Luciana Helena, que já fez algumas menções elogiosas em outro momento aqui no chat, ela faz uma afirmação, não é uma pergunta, ela só faz uma afirmação. Perdi uma prima com 52 anos em razão desse câncer, e desde então a família ficou muito mais ligada nos sintomas, né? De fato, né? Bom, aqui há mais agradecimentos, elogios, doutor. E eu tenho uma pergunta, assim, de ordem prática, também de prática. Nós ouvimos falar aqui uma das perguntas sobre plano de saúde. Esse exame, colonoscopia, é coberto ou não coberto pelos exames de sangue, pelos planos de saúde, doutor? Normalmente. Desculpe. Sim, colonoscopia ela faz parte do rol da ANS, da lista de procedimentos da ANS. Portanto, toda operadora de saúde ela tem a cobertura para esse tipo de procedimento. Perfeito. Então, praticamente todos os planos de saúde vão cobrir esse exame, então é uma preocupação a menos para quem tem plano de saúde. Uma outra pergunta. Brasil inteiro, porque nós temos aqui participantes do Brasil inteiro nessa nossa palestra, doutor. O prestígio, né, foi além das fronteiras da segunda região.
todos os hospitais, todas as cidades do Brasil, de certa forma, estão preparados para fazer esse exame? Como é a dificuldade, a facilidade desse exame? Como é que está o alcance, na opinião do senhor? Esse exame ele tem se expandido muito. Isso é uma notícia muito boa, né? A gente consegue realizar praticamente em qualquer lugar do Brasil hoje uma colonoscopia. Obviamente, locais mais remotos, né, é mais difícil, mas todos os estados, né, têm possibilidade e têm disponível. Mesmo no Sistema Único de Saúde, diversos hospitais, diversos centros médicos têm a possibilidade de agendamento desse exame. Então, o acesso, com o passar dos anos, ele tem realmente se tornado cada vez melhor. E isso é uma notícia muito boa, né? Isso, o acesso à população a esse exame, ele é fundamental na prevenção. Opa. Doutor, em razão do tempo, vou fazer uma última pergunta. O senhor falou muito do preparo, que pode ser um pouquinho chato. Quais são as duas formas de preparo mais comuns ou que existem para esse exame? Bom, eu acho que a gente pode se ajudar muito no preparo, né? Fazer uma boa hidratação nos dias anteriores, começar e fazer, seguir bem a dieta que você recebe, eu acho que isso é fundamental. A gente se ajuda muito fazendo, seguindo a orientação corretamente, isso vai nos, nos permitir menos desconforto durante o preparo. O preparo, normalmente, além da dieta, da orientação dietética nos dias anteriores, a gente tem que tomar uma medicação laxativa. A gente toma no dia anterior alguns comprimidos laxativos, na manhã do exame, geralmente, você toma um líquido, né? Muitas vezes esse líquido ele é chamado manitol, esse líquido você toma no hospital, ou existem outros líquidos que você pode, outras soluções vendidas em farmácias, como o Peglax, que você pode diluir e seguir a orientação de como ele tem que ser diluído, para você tomar no intervalo, em geral, de 1 hora e aguardar o funcionamento dele para fazer a limpeza completa do intestino. Em geral, ao término da ingesta desse líquido, a gente aguarda 4 horas para que a gente tenha um período de jejum adequado e uma janela ideal para investigação do cólon, né, para a realização da colonoscopia. Obrigado, doutor. Um depoimento rápido aqui do Luiz Campos, já que apenas como informação, faço anualmente como preventivo. Graças a Deus, o exame pelo plano de saúde e, simultaneamente, é feito a colo mais endo. Esse endo eu não entendi, doutora. Doutor, deve ser Endoscopia. 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 O Ítalo fez. O Ítalo, ele retorna aqui, o Ítalo. Já fiz colonoscopia, inclusive, por conta. Ó, pulou. Após 5 anos, voltei à atestação de pus e muitos sangramentos que decorrem de hemorroides. Qual o melhor exame especialista a ser procurado para não ter esse constrangimento de gerar cálcio com esta umidade desconfortável? Bastante pergunta, falei que seria útil, mas acho que dá tempo, né, doutor? Sim, sim. Acho que o fundamental procurar um proctologista novamente, fazer uma nova inspeção, avaliação local, uma anoscopia, para tentar identificar essa fístula, aonde ela está, se ela recidivou, que pode acontecer, ela voltar a recidivar, se ela precisa ser tratada novamente, se o tratamento é cirúrgico ou não. Eu acho que é fundamental que ele procure um novo atendimento com um proctologista, que é o especialista Proctologista. na área. Perfeito. Doutor, nosso tempo vai se esgotando, então nós queremos agradecer aqui ao William e à Mariane, da Intérprete Libras, a Cristiane, nosso apoio, fundamento aí do nosso curso, e sobretudo ao senhor, pela presença, pela participação, pelo esclarecimento. Aqui no chat, os agradecimentos são diversos, são muitos, e gostaríamos de abrir esse minuto final para o senhor fazer uma consideração final, doutor, da nossa palestra de hoje, do Março Azul. Perfeito. Primeiramente, agradecer a vocês, ao convite, ao espaço. É um prazer estar aqui, é um prazer poder fazer essa ação do Março Azul
junto aqui com o TRT2, trazer informação é uma das funções mais importantes que a gente pode ter na vida médica. E em si, no nosso tema, eu acredito que a gente enfatizou algumas coisas na apresentação que vale deixar de mensagem final. O câncer coloretal, ele cresce em silêncio. E ele cresce em silêncio porque a gente não dá ouvidos aos sinais. A gente precisa dar ouvido aos sinais para que a gente realize a prevenção. Fazer rastreamento é fundamental e a colonoscopia pode fazer essa prevenção, identificar essas pequenas lesões que podem ser removidas antes da gente enfrentar um problema muito maior. Minha mensagem final é essa: não deixe para depois, se cuide, faça o rastreamento, faça exames para que você possa evitar essa condição. Doutor Tommaso Franzini, muito obrigado em nome das entidades angaradoras, em nome do tribunal. Aos assistentes, muito obrigado e saúde para todos. Até a próxima. Muito obrigado.